Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software. Thank you.
Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo dia do nosso Congresso de Tecnologia e Inovação, a 7ª RM Vale TI e também ao 4º Fórum da Indústria Espacial Brasileira. 2 eventos que acontecem juntos e pela primeira vez no formato online. Eu sou a Mirella e falo presencialmente aqui do Parque Tecnológico de São José dos Campos, mas todos os nossos palestrantes, convidados e você, é claro, nosso visitante, estão conectados à distância. Entendido? Vamos começar então, pessoal? Vamos começar o nosso segundo dia, né? Hoje, um dia totalmente dedicado ao agronegócio. A gente vai falar com um produtor rural, né? A gente vai mostrar para esse produtor rural e para as pessoas envolvidas nesses processos soluções em tecnologia para automação no campo. Então, desde o plantio, a colheita, a armazenagem, tudo que você pode fazer para melhorar aí o seu processo, né? A redução de insumos, enfim. Teremos 4 palestras, 4 painéis ao longo do dia. Então, uma sobre plantio, sobre pecuária, cadeia produtiva e, por fim, sobre as startups no campo. E para começar esse primeiro painel, a gente vai falar sobre automação. Desde o plantio, colheita, armazenagem, então, a digitalização de todos esses processos. Vamos ver se os nossos palestrantes já estão aqui posicionados para esse primeiro painel do dia. Olha lá, estão todos lá. E eu vou convidar o Dr. Silvio Crestana, então, que é da Embrapa, que vai ser o nosso moderador desse painel. Muito bom dia, Dr. Silvio. Muito bom dia, Mirella. Prazer em falar com vocês, com todos aqueles que estão nos acompanhando. Que ótimo, então. Um excelente painel para você. Fique à vontade. Tá ótimo. Bom, o nosso tema hoje vai ser a automação do plantio à produção, uma realidade brasileira. Na verdade, a ideia aqui seria falar um pouquinho de como essas tecnologias, que cada vez mais estão disponíveis, poderão ajudar o agricultor, ajudar o sistema de produção agrícola, para que a gente possa produzir mais alimentos de maneira mais eficiente e que, ao final, gere renda ao agricultor e, ao mesmo tempo, atenda ao consumidor, lembrando que o consumidor brasileiro não é só mais brasileiro, ele é mundial. Nós somos, hoje, o segundo ou terceiro maior exportador mundial. E quando a gente fala nessa região aí, de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, há um grande potencial aí de se criar um polo, né? Está se trabalhando, eu estou envolvido aí também num projeto de criação do agropolo do Vale do Ribeira, né? E essa coisa vai indo muito bem, tem um grande potencial, portanto, de alavancar muito mais negócios, usar mais tecnologia que já estão aí no hub, né, tecnológico de São José dos Campos, de Jacareí, de Taubaté, de várias cidades que são de ponta, né, do ponto de vista tecnológico. Então, eu queria passar, nós temos um tempo relativamente limitado, eu queria passar imediatamente as apresentações e nós vamos seguir, aqui nós estamos vendo na tela o Dr. Fernando Santos, o Sr. Cristiano Okada Pontelli e o Pedro Leal Nossi, né? Os 3 vão falar, os 3 vão fazer apresentações e nós vamos seguir a seguinte ordem. O Fernando vai falar em primeiro lugar, porque embora a gente vai falar dentro da porteira, essa coisa já não existe mais, né? Nós temos que falar antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E hoje o que liga todos nós a esses 3 mundos, né, o mundo físico, biológico, é o mundo digital. Então, ele vai nos brindar aqui, né, com a experiência dele. O Fernando Santos é diretor de negócios corporativo da Kaspersky, né? E então vai ser muito bom ouvir o Fernando, ele vai falar de maneira mais geral, depois o Cristiano vai falar mais da indústria de máquinas de implementos na agricultura, autonomia, né? Essa nova revolução que está vindo aí, não só de dados, mas também da autonomia. E o Pedro, que é o nosso pai, a aplicação de tudo isso numa empresa que se chama Raizen, né? E também no Pulse, né? Que é a empresa de tecnologia. Então, vai ser fantástico. Então, vamos lá.
Fernando, se você puder começar, por favor. Obrigado, Silvio. Obrigado a todos. Bom dia. Um prazer estar com vocês. Bom, como se todos me conhecem, né, a minha especialidade é segurança da informação, então eu sempre sou o corvo das más notícias, né? Ou a pessoa que fica falando onde é que estão as armadilhas do caminho, né? Então, nós ganhamos a nossa vida com isso. A Kaspersky é uma empresa de segurança, então tentamos simplesmente falar da mesma forma sobre segurança e sobre dados agora aplicados no mercado, né, do agronegócio. Eu vou ter o retorno da minha apresentação. Perfeito, está aqui. Bom, vamos falar um pouquinho, né? Vamos ver se está funcionando aqui. A nossa agenda bem rapidinha hoje, os cenários e desafios atuais, o que nós estamos enxergando que existe e que precisa ser assunto de preocupação imediata das pessoas, das empresas, das corporações que estão envolvidas em qualquer negócio, né? Também aplicado ao agronegócio, mas também algumas coisas que, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que não é uma preocupação de só uma empresa ou só um ramo de negócio, mas de todos, né? Então, falar um pouquinho, né? Hoje, quando a gente olha, né, para o mercado de agronegócio e aplicação de tecnologia dentro do agronegócio, nós começamos a levantar que existe uma necessidade gigantesca, né, alguns desafios que se apresentam para a gente hoje, né? E o primeiro deles é conectividade e infraestrutura. Existem hoje menos de 20%, né, das entidades agrícolas do Brasil estão conectadas à internet, né? Estudos do IBGE aí, de 5 milhões, menos de 1,4, menos de 1,4 dessas empresas estão ligadas na internet. Então, esse é o primeiro desafio. Como é que se conecta todo mundo num ambiente, né, gigantesco, normalmente distâncias razoáveis, onde os sinais não chegam? O que a gente vê no mercado hoje são novas tecnologias aparecendo e a grande esperança do momento sendo, né, alguns exemplos aí de iniciativas, mas eu acho que hoje a grande esperança de todo mundo é o 5G, que vai chegar, né, e já existem projetos carcados no 5G para cobertura e principalmente baratear, né, o acesso à internet no campo e conseguir efetivamente. E também existem alguns projetos de lei governamentais, né, onde disponibilizando fundos para esse tipo de iniciativa, de conexão da área rural na internet. Então, eu espero que muito em breve nós tenhamos notícias aí dos projetos de lei desse ano que foram, pelo menos 2020, nesse ponto foi interessante para que nós tenhamos um fundo para a conexão, né, para conectar o agronegócio na internet. Ok, vamos falar um pouquinho de transformação digital. Essa coisa que todo mundo fala, transformação digital, né? Conectar robô, IoT e drone, não sei o quê. Vamos ser bem realistas, pessoal. Eu acho que a grande transformação digital deveria começar na gestão, né? Quando a gente começa a analisar a nossa vida hoje, quanto de informação a gente trabalha, quanto mais informação, né? Eu acho que os volumes de dados, os volumes de informação simplesmente crescem. E como que a gente toma decisão no meio de tanta bagunça, no meio de tanto papel? Eu não sei vocês, mas eu odeio papel, né? Eu me sinto perdido. Eu acho que a pior época do meu ano é quando eu tenho que fazer declaração de imposto de renda, né, e coletar toda aquela papelada que eu não queria ter que juntar.
mas é esse tipo de coisa. Então, como é que fica a gestão? Eu acho que nós temos que olhar para dentro e antes de pensar em transformação digital, nós temos que começar a pensar em transformação na gestão, né? Como é que eu faço para transferir, para tornar o meu dado, que hoje é papel, em dado digital? Infelizmente, muitas empresas elas utilizam simplesmente digitalizar ou pegar o mesmo dado e transformar ele em digital. Isso não é digitalizar. Então, se eu tenho o dado 10 vezes repetido, eu digitalizo ele 10 vezes e eu tenho o mesmo problema digitalizado. Então, não adianta a gente digitalizar o problema, nós temos que, né, digitalizar toda a informação, toda a papelada e principalmente toda a gestão. E o que acontece começa a digitalizar a gestão, você começa a perceber os retornos que a transformação digital pode trazer para o seu negócio. Quem ainda não cruzou o caminho, acho que pouca gente começou a utilizar isso, mas é um caminho sem volta. É possível implementar, apesar de todos os desafios, né, de budget, de custos e de orçamento, que tem que ser. Eu tenho que ter orçamento para tudo. Além de tudo, eu vou ter que ter orçamento de tecnologia, mas quando você começa a entender efetivamente os benefícios, é que você percebe que a digitalização realmente ela pode ter benefícios reais, ok? Eu vou deixar a parte de tecnologias para os meus colegas, né? Esse foi o acordo, mas hoje várias novas tecnologias estão disponíveis, né? Coloquei algumas aqui, mas o que eu posso falar para vocês com o meu grau de conhecimento nenhuma delas hoje é segura o suficiente para você simplesmente colocar uma venda nos olhos e utilizar. As soluções de IoT elas são desenvolvidas sem pensar em segurança. Os drones podem ser atacados, ok? Os carros, os veículos autônomos, existe até link na internet que mostram como tirar um veículo autônomo da estrada. Para quem tem dúvida, só procura no Google a Barbie IoT, né, que vai entender, vai ler algumas histórias interessantes das fragilidades. Automação, né, ou seja, a tecnologia é fantástica, mas quando ela é implementada de forma segura. Esse é o nosso mercado. Hoje, uma realidade é a Lei Geral de Proteção de Dados, que precisam... Alguém vai me avisando, não estou vendo o horário aqui. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma realidade. Para aqueles que pensaram que poderia ser que a LGPD não pegasse, já pegou. Já existem, inclusive, decisões judiciais utilizando os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Todo mundo tem pessoal, ok? Todo mundo tem que se preocupar. Se você tem uma empregada doméstica registrada, você já possui dados pessoais de alguém, você já é responsável por isso. Então, não mas é só corporação? Não. Qualquer dado pessoal, qualquer pessoa. O que é dado pessoal? É qualquer informação que, isolada ou em conjunto, possa determinar é isso que... E nós seremos responsabilizados por isso, com multas até bem pesadas a partir do ano que vem. Nós, como empresas, as multas podem chegar a 52 milhões de reais. Então, ou um percentual do faturamento anual. Então, as multas são bem pesadas. Então, é hora de quem não se preocupou com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que comece tardiamente, mas comece, porque a lei já está em vigor. Então, nós temos dado bastante auxiliar as empresas em como agir para estar compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É para partir para ação como a gente pode ajudar as empresas. É isso. E é complicado, pessoal, porque nós temos que reportar qualquer incidente de segurança para uma agência nacional criada, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E como a gente faz isso? Como eu faço na minha tecnologia uma resposta a incidentes, como é que eu vou fazer relatório, né, para apresentar se houve um incidente de dados pessoais? Ok. Então, nós estamos aqui também para ajudá-los em relação à lei, em relação à LGPD, se não colocaram. Qual é a realidade que a gente vive hoje? Nós fizemos uma pesquisa, nós somos uma empresa de inteligência para a parte de segurança. Nós descobrimos que
ultimamente, só na pandemia, 1 em cada 8 brasileiros sofreu uma tentativa de ataque ao seu celular, ao seu computador. Os casos de ataques, né, tentando invadir sistemas, simplesmente explodiu. O Brasil foi um dos primeiros países vítimas, né, alvo de phishing nos primeiros pandemia, né? Então, ou seja, os celulares, hoje nós temos mais celulares que cidadãos no Brasil, então os dispositivos móveis que são utilizados hoje, principalmente na mobilidade rural, eles são alvo de ataques. Então, é isso que a gente faz, é proteger o dado, é proteger a tua instalação, é proteger o teu ponto de acesso, ok? E com essas preocupações que deveriam estar na cara de todo mundo. Bom, deixa eu ver se consigo passar o último slide aqui, senão alguém passa para mim. É isso que a gente faz, ok? Nós trabalhamos tanto na parte de dados, de tecnologia de informação, até a parte operacional e a parte de automação, procurando atender os três lados. Então, nós não somos só uma empresa de tecnologia de informação, de TI, nós também estamos presentes na parte de automação e de operação. A automação, toda a parte, né, da parte de campo e de veículos, e na parte de operação, que faz a parte de separação e processamento e até o armazenamento. Bom, era isso, essa era a minha mensagem, né, um pouco rapidinha. Depois, no debate, a gente discute um pouquinho melhor, principalmente sobre o que a gente tem que se preocupar hoje. Obrigado, Silvio. Ótimo, Fernando. Obrigado, pessoal. Muito aí. bom, Fernando. Perfeito. Obrigado aí por ficar dentro do tempo, até salvar um pouquinho. Nós estamos bem aqui na minha contabilidade temporal, né? Estamos indo bem. E só um comentário rápido, né? Você ter trazido essa questão da Lei da Proteção de Dados Pessoais é extremamente importante, como você disse, como cidadão, mas também como agricultor, quem é usuário. E fica claro também que, quando a gente fala em tecnologia, não é só aquele aspecto tradicional da tecnologia, mas são as questões das inovações institucionais, né, necessárias, e que você coloca aí muito bem esse novo campo que está vindo das ciências cognitivas, né? Você vê que abre claramente um espaço enorme para os advogados aí agora entrar em mais um negócio, né? E é alguém é verdade, eu acho fora do campo, fora da fazenda, fora da agricultura, sim, né? Então é um dado de realidade importante que eu queria constatar, Fernando. Eu acho que tudo tem que ser preocupante, né? Se preocupando como a tecnologia vai me ajudar na tomada de decisão. Eu acho que a tecnologia tem que auxiliar o homem do campo em o que eu tenho que fazer, como é que vai ser a tomada de decisão. Eu acho que você deve concordar comigo nisso. Totalmente. Nós vamos ter um tempinho ao final para esquentar mais esse debate fundamental. Eu queria passar agora ao Cristiano Pontelli, que é o gerente de negócios da Jacto, e um craque também, assim como o Fernando, nessa área de agricultura, como a Jacto é, mas não só agricultura e indústria. Ele faz o link, né, com máquinas e implementos, e eu acho que vai falar um pouco sobre autonomia também. Ou seja, além daquilo que o Fernando falou, da questão dos dados, das informações, da conectividade, né, da automação, vem o jogo agora também da autonomia. Então, Cristiano, estamos super curiosos em ouvir você, por favor. Obrigado, Silvio. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. É uma satisfação estar participando desse evento. Eu venho da área de inovação, pessoal. Eu estou na Jacto fazem já 22 anos. Eu sempre estou na área de inovação e eu vou apresentar para vocês um tema que me deixa muito feliz, que são os veículos autônomos na agricultura. Nós lançamos uma primeira versão em 2010, nós estamos nessa terceira versão, e eu queria trazer para vocês um pouquinho da tecnologia. O nosso colega Fernando nos deu a base inicial, vai me ajudar bastante na minha apresentação aqui, para me mostrar para vocês
o quanto de tecnologia está embarcado no equipamento desse, mas mais que isso, eu quero trazer uma linguagem para entender o seguinte, o que essa tecnologia traz de benefício para o agricultor no campo. É isso que eu acho que é o mais importante. A tecnologia é o meio, mas a gente tem que levar condições do agricultor produzir mais, com maior qualidade, e isso é o nosso intuito como empresa Jacto para o agricultor final. Eu vou passando aqui a apresentação, eu vou passar uma breve agenda para vocês entenderem. Aqui, pessoal, antes de todos entenderem um pouquinho de automação, é interessante a gente abordar, quando a gente fala da Tesla, dos veículos autônomos, quem está acompanhando o jornal aí viu que recentemente foi homologado alguns veículos para andarem 100% autônomo nos Estados Unidos, algumas leis já vigentes para segurança, que nem o Fernando comentou. Então, cada vez mais isso é uma realidade que se torna verdade. Nos Estados Unidos já vinha acontecendo, tem um motorista, mas ele só intervinha em casos extremos, e agora, recentemente, eles já estão autorizando veículos a andarem sem o motorista na posição dele. Isso veio acelerado pelo todo esse processo de pandemia que nós estamos vivendo nos dias de hoje, então é bem interessante isso. E aqui é só um modelo, um espelho desse cenário do ponto de vista da agricultura. Na hora que a gente fala em agricultura de precisão, agricultura digital, a gente tem que lembrar lá desde o começo do lançamento de um GPS, onde a gente tinha o nível de automação 1, que a gente chama, que o veículo precisa de um operador e ele está andando numa determinada rota. Aí depois vai para o nível 2, que aí eu já começo a ter equipamentos parilhados, que a gente chama, né? Que um compartilha de alguma forma a informação um com o outro. Aí eu vou para um nível 3, que ainda eu tenho operador dentro dos equipamentos, só que eu consigo já, através de comunicação, no Brasil ainda não é uma realidade muito comum, que é trabalhar com torres de repetidoras de rádio ou celulares, que eu compartilho a informação via IP. O que é isso? Eu tenho um pulverizador A e um pulverizador B, eu tenho um sistema de celular dentro desses pulverizadores, e eles compartilham os mapas de pulverização um com o outro usando uma torre de celular. Isso nos Estados Unidos é bastante comum. No Brasil, devido a toda a falta de infraestrutura que nós temos ainda, é um grande desafio nosso, que é levar exatamente o que o Fernando comentou na primeira palestra, a conectividade para o campo. Temos iniciativas, quem tiver curiosidade depois, não é o tema dessa palestra, do Conectar Agro, que a Jato faz parte também, que nós estamos com essa iniciativa de levar essa conectividade para o campo. Então, esse aqui é um terceiro nível. Um quarto nível, que seria o nível que nós estamos falando do equipamento que eu vou mostrar para vocês agora, onde a gente deixa de ter o operador dentro dos equipamentos, eu acabo tendo uma pessoa supervisionando alguns equipamentos, e aí eu vou fazer toda essa gestão de forma autônoma, ok? E o nível 5, que é onde todo mundo procura, é onde a gente não precisa, e a gente pode usar ferramentas de inteligência artificial para coordenar vários equipamentos ao mesmo tempo. E eu trabalho com um conceito que a gente chama de swarm, que é de enxame de vários equipamentos trabalhando na mesma área, para prover um determinado tipo de serviço, tudo isso coordenado por uma inteligência artificial de um COA, por exemplo, de um Centro de Operações Agrícolas, ou de um CIA, de um Centro de Inteligência Agrícola. Então, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho, nós estamos hoje no nível 4 do equipamento que nós lançamos agora em agosto. Deixa eu passar aqui. Então, esse aí é o equipamento que nós lançamos recentemente. Aqui é só para mostrar para vocês que ele, na prática, tem uma série de tecnologias embarcadas. Nós temos GPS, temos lasers, temos câmeras, e temos também unidades inerciais, tudo embarcado nesse equipamento. Eu não vou entrar no mérito da tecnologia, então eu vou passar para vocês aqui um pouquinho dos benefícios que essa tecnologia traz do ponto de vista do agricultor. O primeiro deles, pessoal, é exatamente a parte de telemetria, gestão à vista, tomada de decisão, que o Fernando e o Dr. Silvio abordaram muito bem o tema. Então, com esse equipamento, a gente consegue, através da CAN do equipamento, coletar uma série de informações da aplicação.
Então, é um equipamento que a gente está fazendo os testes na área de citricultura e silvicultura. Então, a gente consegue fazer um mapeamento de mais diversas informações possíveis. Taxa de aplicação, volume de aplicação, a temperatura e a umidade relativa no momento da aplicação. Temos mapas que a gente chama de qualidade da aplicação, onde a gente tem, para vocês entenderem, um algoritmo que a gente mede a pressão no bico de pulverização. Essa pressão a gente correlaciona com temperatura e umidade e faz cálculo de uma taxa de evaporação. E aí a gente indica para o operador se está numa condição boa ou ruim daquele momento, daquele horário do dia, para aquele volume que ele quer aplicar para aquela determinada doença. Então, isso vai ficar no mapa de operação, onde o cliente ele consegue mostrar ou consegue enxergar se a aplicação está sendo boa ou ruim. Tudo isso, pessoal, de maneira visível, fácil, para o agricultor consumir essa informação de maneira muito simples, através de mapas. E mapas com semáforos, onde a gente tem basicamente o verde, que está tudo sob controle, o amarelo, que é para chamar a atenção de determinados pontos, e o vermelho, que fala, aqui deu algum problema que eu preciso parar e analisar para mim saber o que está acontecendo, porque algo deu errado. Então, tudo isso está relacionado a essa gestão da operação que esse tipo de equipamento e tecnologia pode trazer para o agricultor. Outro tema bastante interessante nós trabalhamos com esses sistemas autônomos, o GPS, ele guia, o veículo guia. Qual que é o problema do GPS hoje em dia? Quando ele está próximo de árvores grandes, igual de citricultura, ou de silvicultura, que fecha a copa, a gente não tem o que a gente chama visada direta para o céu, que é o Open Sky, o GPS ele perde a precisão dele. Então, a gente precisa monitorar esse equipamento ou colocar equipamento de navegação diferente do GPS. Então, nós temos um laser que faz ele navegar nas copas. Só que o laser, o que ele entrega de valor além da navegação? Esse equipamento, então, ele consegue mapear os volumes das copas e consegue fazer algo inédito aí, que até então a gente faz hoje na citricultura e silvicultura, uma taxa fixa de aplicação. Com esse sistema, a gente consegue ver tanto densidade foliar como volume, e aí consegue fazer uma taxa variável de aplicação baseado nesse escaneamento a laser que vai na frente do equipamento. E o mais legal de tudo, pessoal, que a gente consegue fazer isso aí on the go, que a gente chama, durante a aplicação. Nós temos outras várias empresas que fazem sistemas que fazem monitoramento por drone, por imagens de satélites. Tudo isso são pós-processados, ou seja, você coleta a informação e em seguida você gera um mapa de precisão para fazer alguma ação sobre o equipamento. A proposta desses equipamentos é que ele já seja um porta-ferramenta, um porta-sensor, que ele, como já faz a aplicação, ele lê todas as necessidades e faz a aplicação conforme a sua necessidade. Outro exemplo, pessoal, citricultura é muito comum medir produtividade. Esse equipamento, junto com o laser, ele tem câmeras estéreo, câmeras monoculares, que faz com que ele consiga enxergar a frente do equipamento. Para que isso? Então, numa eventual, de novo, nós estamos no nível 4 de automação, de repente caiu uma árvore no meio da rua da laranja. Aí o laser vai ter que detectar que tem um obstáculo que é intransponível. Aí o que acontece? Automaticamente é aberto um string de imagem, onde é enviado a imagem do que está acontecendo na frente dele. Aí um exemplo disso, por exemplo, tem uma vaca no meio da rua e o veículo não consegue passar sobre ela. Então ele vai mandar isso para aquela pessoa que está na distância fazendo a gestão, ele vai acionar remotamente o tablet dele, a buzina, e aí ele vai espantar a vaca. Se for uma árvore, por exemplo, que caiu devido a uma tempestade, aí ele vai chamar algum MUNC para poder remover a árvore. Então, ele vai sempre comunicando via esse string de imagem. Mas o que mais pode entregar de valor essa câmera para o agricultor? Então, imagina que essa câmera está passando a menos de meio metro das laranjas e a gente consegue pegar as imagens de como está carregado o pé de laranja, que tamanho estão os frutos, qual a cor do fruto, e o que eu faço com essa informação do ponto de vista prático? Eu consigo planejar a minha colheita.
Então, eu sei, ó, o talhão 3 eu estou com um nível de maturidade mais pronto para colher, o talhão 2 não, está mais tardio, posso fazer uma logística de colheita mais tarde. Então, tudo isso dá para fazer com esses sensores embarcados num equipamento que está on the go. Tá? É mais um exemplo para vocês entenderem. Do mesmo jeito que eu tenho a câmera captando as imagens dos frutos, eu posso ter como que um pragueiro faz hoje lá. Então, existe uma figura de um pragueiro, ele vai até o campo, ele pega aqui algumas imagens para vocês entenderem, que ele não é do ramo aí, folhas, frutos que estão com algum problema, e aí a gente tem o que nós chamamos em tecnologia de Edge Computing, que é computação na borda, ou seja, dentro desse equipamento ele tem um computador com processamento bastante alto, industrial, porque precisa de uma aplicação off-road, que ele tem uma inteligência artificial embarcada. Então, a partir disso, a ideia é mapear essas doenças e pragas que tem e fazer uma aplicação de novo em função dessa análise visual que o equipamento faz totalmente on the go. Então, essa é uma intenção desse equipamento também. E, por último, aqui mais um exemplo que eu trouxe para vocês, que seria isso tudo, pessoal. Imaginem em escala, né? A ideia é que esse equipamento a gente consiga trabalhar com núcleos de até 4 equipamentos por um operador. Então, você consegue ter uma redução significativa de mão de obra. Outro benefício é toda a rastreabilidade do sistema. Você sabe onde aplicou, como aplicou, tudo isso controlado. E do ponto de vista de COA ou CIA, que é o Centro de Inteligência Agrícola, vocês podem ter essa figura que estou mostrando para vocês do lado direito, onde num centro de operação ele pode estar enxergando vários núcleos desses de veículos autônomos. Então, o chefe da operação, o líder, ele está se enxergando 4 equipamentos, que ele está fazendo a gestão da operação. E o COA, o CIA, ele pode estar enxergando vários núcleos desses ao mesmo tempo. Então, a escalabilidade disso, você pode trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, isso me dá um ganho de produtividade e ganho da qualidade da aplicação muito grande, pessoal. Então, eu queria transmitir essas informações, eu agradeço, espero não ter ultrapassado muito o meu tempo, e aqui está meu contato, e no final, que nem o Dr. Silvio já comentou, temos um tempinho para as perguntas. Muito obrigado. Eu volto para o Dr. Silvio. Maravilha, Cristiano. Obrigado aí por ficar do tempo e por trazer essas informações tão atuais, né? E chama atenção porque a Jacta é uma empresa aqui do estado de São Paulo, localizada em Pompeia, bem no interior. Ali a gente poderia falar, não tem hub tecnológico, não tem nada, mas eles criaram, né? Tanto as escolas de agricultura de precisão, como a própria empresa formou. É um exemplo magnífico de uma empresa nacional, né, que nos orgulha muito. Veja onde chegou, quer dizer, em muitos lugares ainda nós estamos falando em agricultura 1.0, né? E a Jacto já mostra para a gente a agricultura 4.0, agricultura 5.0, quer dizer, a agricultura digital, a agricultura dos dados, da conectividade e da autonomia. E é interessante também observar que busca-se, na verdade, otimizar o sistema de produção através da máquina, otimizando a máquina, otimizando a frota, quando você tem mais de uma máquina trabalhando, e, finalmente, chegar na agronomia, na veterinária, né, que é otimizar o sistema de produção. Com 2 variáveis, pelo menos, né, a produtividade, com a expectativa de manter o agricultor na atividade, portanto, aumentar a competitividade dele, a lucratividade, aumentar a renda ou viabilizar a renda. Ótimo. Mas, além disso, tem uma outra variável que o Cristiano mostrou, que é a questão da sustentabilidade que está envolvida aí, né? Do meio ambiente, de considerar, né, diminuição do uso de defensivos, usar conforme a taxa variável. Então, tudo isso aí é uma revolução que está vindo que vai fazer muita diferença. Eu acho que esse é um tema que é o tema dessa reunião, né? E aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, têm aí essa visão clara dessa agricultura, dessa pecuária, né? Dessa produção de energia, como é o caso de agroenergia,
que está vindo aí e que, de alguma maneira, precisará dar um salto, né, de uma agricultura para outra, sem matar a anterior, quer dizer, é cumulativo, nós estamos somando. E os dados, né, como o Fernando mostrou, nós vamos ter que lidar cada vez mais com dados, aí através do Centro de Inteligência, o Centro de Operações, muito bem pontuado pelo Pontelli. Muito bem, eu quero passar então agora ao Pedro Leonossi, que é o gerente de inovação da Raizen e do Pulse, né? A gente não precisa de referências em relação a essas duas empresas, principalmente a Raizen, né, pela importância que tem, e principalmente cana-de-açúcar para etanol e energia, bioenergia, né? Então, também estamos muito interessados em ver o que a Raizen, né, o que a Pulse está fazendo, e é que é interessante ver que essas coisas já estão acontecendo. Não é um projeto da academia, né, um projeto da universidade, intelectual de alguém que sonhou um dia, levantou e propôs isso. Não, essas coisas já estão no campo. E vamos lá então, Pedro, por favor. Obrigado. Bom dia aí, pessoal. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Silvio. Acho que todo mundo mostrou aí bastante essa questão de tecnologia no agro. O meu objetivo aqui vai ser também mostrar como que a gente tem feito isso na Raizen, principalmente com o apoio aí desse ecossistema de inovação, da nova economia, das startups, como que a gente tem trazido esse ecossistema para dentro do campo. Então, o Pulse aí da Raizen, a gente tem esse papel muito importante de ser esse hub de inovação. Acho que muito do que o Cristiano falou de CIA, a própria central de inteligência agrícola é super importante. A gente está falando de tecnologia aí aplicada, mas a gente também precisa criar um ecossistema para trazer mais novas tecnologias, fomentar a inovação, dar abertura para as startups, para os empreendedores, né, testarem suas soluções dentro da Raizen. E o Pulse tem esse objetivo de ser esse habilitador de novas tecnologias dentro da Raizen. Rapidinho, como o Silvio falou aí, a gente é um grande produtor aí de cana-de-açúcar. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de hectares entre área própria e terceira plantada de cana-de-açúcar. Então é super importante a gente trazer eficiência para uma área tão extensa como essa. E o grande objetivo do Pulse é esse. A gente trazer essa inteligência, trazer essa cultura, posicionar a Raizen nessa questão de liderar a inovação para o agronegócio. Então a gente tem esse foco, hoje o Pulse a gente atua trazendo a inovação para todas as áreas de atuação da Raizen, do campo ao posto, mas é super importante esse pilar nosso no agro. Então quando a gente fala do agro, né, do agronegócio no Brasil, é um setor muito grande. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, você ter esses hubs de inovação que proporcionam para as startups um ecossistema onde ela tem acesso à nossa fazenda, ao nosso campo, ao nosso maquinário, à nossa CIA, e tem todo um respaldo ali da Exalc, de outras grandes instituições que estão em volta de Piracicaba, onde a gente fica, a gente consegue proporcionar para esses empreendedores, para as startups, um ambiente muito propício a gente trazer novas tecnologias, trazer essa cultura de inovação para dentro do agronegócio, que a gente entende que é um pilar super importante e é uma grande fortaleza hoje do mercado brasileiro, né? A gente, como Pulse, fizemos 3 anos agora em 2020, agora em agosto, e nesses 3 anos aí com esse foco muito grande em inovação no agro. Então, hoje, os principais números aí, quando a gente fala de Pulse, você pode ver pelo nosso portfólio de startups, o nosso portfólio de startups para o agro. Ele é a referência, eu vou trazer alguns cases aqui para mostrar como que isso funciona no dia a dia, mas hoje a gente tem esse olhar mais amplo de trazer inovação realmente para a Raizen, para todas as áreas de negócio, para todo o ecossistema da Raizen como um todo. Como que a gente, como Pulse, trabalha? Muita gente costuma falar, né? Por que o Vale do Silício deu certo? E a gente tentou replicar muito esse modelo. A gente acredita muito no modelo de inovação aberta. Diferente, lógico, continua tendo espaço
para P&D, que é o que a gente chama da inovação fechada, né? Mas a inovação aberta, ela promove realmente um ambiente colaborativo que diferentes players vão ajudar a levar a ideia para frente. Então, quando a gente fala de um hub de inovação como o Pulse, que a gente tem um espaço aberto para os empreendedores se reunirem, terem acesso à Raizen, terem acesso ao nosso maquinário, às nossas fazendas, a gente fazer uma intermediação com as universidades que estão em volta, com doutores, com mestrandos, e proporcionar esse ambiente para todo mundo buscar inovação, a gente entende que a gente traz uma grande aceleração para esse processo de inovação. Então, por isso que a gente acredita muito nesse conceito de hub de inovação aberta, porque a gente realmente consegue criar esse ambiente colaborativo para os startupeiros, né, para essa geração de empreendedores terem acesso a esse ecossistema e conseguirem realmente pilotar sua solução, colocar ela em prática e transformar isso em um piloto dentro da Raizen, um piloto com condições comerciais acertadas, com a possibilidade de virar um contrato comercial. Então, esse é o grande objetivo da gente como Pulse, que é um modelo um pouco diferente da inovação fechada, que é você juntar realmente um grupo de pesquisadores, engenheiros, cientistas e fomentar a inovação. A gente acredita que tem espaço para as duas coisas, mas hoje, nesse modelo de nova economia, a gente acredita muito na inovação aberta. Quando a gente fala de Pulse, transformação digital, acho que todo mundo falou, a gente também costuma trabalhar muito com o famoso duplo diamante, né? A gente, quando vai falar de resolução de problemas, o mais importante é a gente ter certeza se o problema que a gente quer resolver é a maior dor. Então, a gente, quando vai falar de trazer a inovação para o campo, trazer a inovação para dentro da raiz, a gente sempre começa realmente entendendo se aquela dor que a gente quer atacar é a maior oportunidade, se a gente realmente está começando a resolver aquele problema pelo cerne da questão. Porque isso, quando a gente fala de startup, de MVP, é super importante porque garante essa assertividade na definição do nosso projeto. Então, a gente tem muito uma jornada aí de experimentação dentro do Pulse, que é esse objetivo de trazer startups para fazerem pilotos com a Raizen. Esses pilotos são pilotos com condições comerciais já acertadas, para a gente realmente experimentar muito rapidamente a tecnologia daquela startup dentro do nosso ecossistema, e uma vez que aquela inovação, aquela tecnologia deu certo, isso se transformar num contrato em escala comercial. A gente, nesses 3 anos, a gente tem grandes números aí, ó. Hoje a gente já tem mais de 38 startups que estão dentro do Pulse. Dessas 38 startups, a gente já fez mais de 50 pilotos comerciais com a Raizen. E desses 50 pilotos, a gente tem 15 contratos com empresas que trouxeram essa inovação, que a gente testou ela em campo e isso se transformou num contrato em escala comercial. Então, a gente ser esse grande habilitador para trazer essas tecnologias para dentro do ecossistema da agricultura digital, a gente considera muito importante isso para o ecossistema como um todo, porque como a gente é um hub de inovação aberta, esses contratos, esses pilotos, essas startups que estão associadas ao Pulse desenvolvem tecnologia que vão trazer benefício para todo o ecossistema do agronegócio e não uma solução específica para a raiz. Eu vou mostrar alguns cases aqui que já exemplificam isso. Alguns grandes números aí dentro desses 3 anos de Pulse, de eventos, a gente sempre está organizando eventos, hackathons, seminários para fomentar o ecossistema de inovação. Isso é super importante para as startups que estão com a gente. Quem aqui está acompanhando e tiver uma startup, acesse o nosso site, pulsehub.com.br, e cadastre a sua startup lá, que a gente vai entrar em contato com vocês. É super importante. E eu acho que o melhor para ilustrar como que isso ocorre é mostrar um pouco esses cases na prática. Eu separei alguns cases aqui que exemplificam. Uma startup que está com a gente, já está numa escala comercial, é a Imirim. Ela implementa uma série de sensores dentro das nossas usinas que fazem o processamento do bagaço da cana para gerar a otimização nesse processo de queima. Então, ela aplica tanto inteligência artificial quanto sensorização e IoT para fazer o controle
do fluxo de gases e da temperatura do processo de queima do bagaço da cana para a geração de energia termoelétrica e uma consequente otimização. Então, hoje já é uma startup que a gente já está fazendo a implementação da solução dela em mais de 10 usinas em escala comercial dentro da Raízen. E foi uma solução que começou há 1 ano e meio, 2 anos atrás, numa POC, em uma pequena caldeira, a gente testando se esse processo de sensorização e IoT com inteligência artificial trazia resultado, e hoje já é uma solução que está em escala comercial. Um outro exemplo é a Perfect Fly. Acho que, como o próprio Cristiano falou aí, essa parte da gente fazer o controle na aplicação de insumos é super importante. Então, a Perfect Fly, ela acopla as nossas aeronaves todo um processo de controle dos bicos de pulverização para uma melhor otimização na aplicação de insumos. Então, a gente saiu hoje, a Perfect Fly cobre 417 mil hectares da nossa área plantada em voos, com 89% de acerto. Quando a gente sai de uma média histórica de 70% de acerto para esses 89%, a gente está realmente falando de trazer mais sustentabilidade para o negócio, trazer mais eficiência e economia, que é o que a gente sempre busca quando a gente fala de trazer inovação. E hoje a Perfect Fly já é uma startup que está em escala comercial, não só para o setor do agro, mas para diferentes outros setores no agronegócio. Então, acho que é um exemplo de solução que nasceu dentro do Pulse, nasceu com o auxílio do Pulse e hoje já está numa escala comercial atendendo diferentes setores do agro. Uma outra solução é a ARPAC, que ela faz também nas regiões onde a aeronave não consegue aplicar, seja por conta de um relevo que a aeronave não consegue sobrevoar, seja por questão de árvores, então naquelas aplicações em áreas menores, a gente faz a aplicação da pulverização por drone. Então a ARPAC hoje ela desenvolve esse drone com tecnologia nacional, é uma startup de Sorocaba, e que a gente hoje já está fazendo uma aplicação de quase 20 mil hectares com uma economia de 45% do que se eu fosse fazer um sobrevoo nessa área com avião. Porque justamente por ser uma área mais recortada, quando eu faço sobrevoo aplicando essa pulverização por drone, a gente consegue uma eficiência maior. E um último exemplo aí, para mim, é a Taranis, é uma outra startup que, através do processamento de imagens, seja imagens capturadas pelo sobrevoo dos nossos aviões, sejam imagens de satélite, ela faz uma detecção das ervas daninhas para a gente fazer um melhor combate a essas pragas. Então, ela faz, além da detecção da quantidade de infestação, ela também faz qual a erva daninha que está atacando aquela área, para a gente conseguir combater com a melhor maneira possível. E eu acho que, para finalizar, eu acho que um ponto importante sempre que a gente fala aí de digitalização, de trazer tecnologia para o agronegócio, para mim, o próprio Silvio comentou aí, o ponto mais importante sempre que a gente fala de trazer essa questão toda de digitalização para o agro, a gente está fazendo também trazer sustentabilidade, porque você traz uma melhor aplicação dos seus insumos, você traz uma economia que, consequentemente, você traz sustentabilidade para o seu negócio. Então, acho que é super importante a gente ter essa frente, porque você acaba realmente impulsionando toda a cadeia. Queria agradecer aí todo mundo e acho que vamos aí para as perguntas ou para um debate. Excelente, Pedro. Perfeito no tempo e também nos trazendo mais notícias do campo, da aplicação de tecnologia avançada, na verdade, nas operações do campo, né? É legal isso, porque esse congresso está sendo organizado aí, né? A cabeça, né, da organização está aí no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e até uma curiosidade, depois se você puder responder, se existe alguma operação aí com esse grupo de São José dos Campos, uma vez que é um hub tecnológico de primeiro nível também, assim como é a Raízen e a Pulse, né? Eu queria só comentar rapidamente essa questão dos dois capitais, né? Que eu acho que, do ponto de vista econômico, eles precisam se juntar. É o capital natural, que o Brasil
é campeão mundial nisso aí, eu não vou precisar aqui detalhar, com o capital baseado em conhecimento, baseado no ecossistema de inovação, os chamados ativos intangíveis, né? É aquilo que você tem dificuldade na contabilidade em medir, né? Na economia, ainda os países mais desenvolvidos já estão fazendo isso, nós não estamos fazendo. Então, na medida em que a gente colocar na contabilidade, né, a importância do ambiente, ou porque o subsídio cada vez mais os 3 S's, né? A segurança alimentar, que é a produção, quantidade, a segurança nutricional, que é a qualidade do alimento, né? A nutrição, a sanidade, né? E a terceira é a sustentabilidade. Então, fica muito claro. E bonito também, Pedro, porque o Brasil explodiu nesses últimos 5, 6 anos em termos de agtechs, né? São as startups do agro. E isso hoje nós falamos em mais de 1.100 agtechs, né? É um mundo que está surgindo aí e que vai mudar o Brasil, porque além das grandes empresas, nós precisamos de empresas mais ágeis, mais flexíveis, que possam fazer terceirização, possam fazer um meio de campo entre o agricultor e, no fundo, até o consumidor, né? Usando a tecnologia mais avançada e disponível. Então, isso é muito motivador. Nós temos um tempo, infelizmente, pequeno, mas hoje, durante o Congresso, vai se tocar de novo em outras questões do agronegócio, né? Eu queria perguntar alguma coisa para vocês, no seguinte sentido, se vocês quiserem também ir fazendo uma fala final. Como é que a gente faz no Brasil, um país tão diverso como esse, em que tem tantas diferenças também, né? Nós vemos aí a tecnologia super avançada, ao mesmo tempo, pessoas na agricultura 1.0, ainda na tração animal, né? Depois aquelas que já usam o trator, que usam a colheitadeira. Depois aquelas que já estão fazendo agricultura de precisão. Agora, como foi mostrado brilhantemente nos 2 exemplos do Cristiano e do Pedro, já fazendo agricultura 4.0, pensando na agricultura da autonomia, além da automação e da conectividade. Então, é um salto absurdo, né? Que o agricultor e aqueles que estão no negócio agrícola, não é só o agricultor, toda a parte de insumos, a parte de pós-colheita, a infraestrutura, como foi bem colocado pelo Fernando, né? Tudo isso está sendo impactado. E o que nós fazemos do ponto de vista prático, né? Em dar esse salto com o país, uma vez que o Brasil é tão importante mundialmente na segurança alimentar? Posso começar? Acho que por favor. É super importante de players como a gente aqui trazer essa tecnologia para o dia a dia. Porque eu acho que quando você abre a porta de grandes empresas para trazer isso, é um movimento importante que você começa a democratizar futuramente essa tecnologia. Então, eu acho que realmente buscar esses players que democratizam, que pulverizam essa tecnologia, a gente cria esse habilitador para essa tecnologia baratear e conseguir chegar realmente em todo o Brasil. Então, acho que ter esses polos de inovação, ter as empresas de tecnologia em solo nacional buscando isso, para mim, é a principal alavanca. Se alguém quiser Fantástico, complementar Pedro. aí. Você vê que a necessidade de ter os bons exemplos, né, e a gente segui-los. E com isso, não é só na agricultura, nós estamos falando da agricultura, mas se a gente olhar a indústria de celular, o celular era uma coisa caríssima, hoje está disponível, né, para todos. Então, na hora que você aumenta a escala, baixa custo e viabiliza tudo isso. Então, aí a pergunta que vem logo em seguida é a seguinte: o que a gente vai fazer para usar tudo isso? Como que a gente poderá usar da melhor maneira? Né? Tá muito bom, Pedro. Eu acho que, completando... Perdão, desculpa. Eu acho que, complementando aí o que o Pedro falou, eu concordo e vejo que é algo mais amplo, né? É uma questão social, não só de empresas, empresarial, social, governamental. Vai ter que ser um pool de ações. Por exemplo, na parte governamental, existe lá o projeto de leis de 172,
e agora 2020, para a liberação dos fundos do FUST, né, para financiar a conectividade no campo. Então, no momento em que o governo se mobiliza para liberar verba, para fazer financiamento do que vai permitir, do que vai asfaltar essa via de evolução, fica mais fácil para os polos de pesquisa, para os polos de investimento, para as empresas. Por quê? Se todo mundo, né, se nós concluímos que o problema principal é a conectividade e o próprio governo trazendo também para o seu lado e que foi o que aconteceu com telecomunicações. Por que hoje nós temos mais celulares do que habitantes? Foi um movimento social, todo mundo. A população fez a sua parte, o governo fez a sua parte, certo? Então eu vejo que no agro a mesma coisa, é um movimento social, empresa, governo, sociedade, todo mundo buscando o mesmo objetivo. Até porque não tem mais volta, né, Fernando? A tecnologia vai chegar, já está chegando. Nós vamos falar em 5G, o Brasil vai abrir um edital no final do ano que vem, no início de 2022. Exato. E essa guerra Estados Unidos e China não é gratuita, né? Nós estamos vendo o tamanho do negócio bilionário que vai chegar, tá certo? Exatamente. E portanto, nós temos que nos preparar para usar tudo isso. Muito bom. Cristiano? Eu gostaria de complementar a fala dos dois colegas. Eu acho que nós temos como participantes da sociedade, né, o que nós estamos fazendo, acho que o doutor Silvio comentou, né, a Jato como um todo, ela fez uma fundação onde ela treina, capacita a mão de obra para o futuro, né? Então nós temos a primeira FATEC de precisão, nós estamos com o Big Data no agronegócio. Então a gente tem que fazer uma parte da sociedade, porque se acreditar só no governo, infelizmente, nós vamos ter um tempo muito longo. Então, nós temos com iniciativas, que o Pedro falou, de ter a Pulse, um órgão muito importante que fomenta a inovação. Então, ter escolas, envolver Senar. Então, tudo isso são meios da gente atingir uma maior quantidade possível de pessoas no campo para incentivar e trazer principalmente os benefícios que elas vão ter na hora que elas adotam as tecnologias. Tirar essa barreira. Porque a gente conhece que muitos agricultores estão fazendo uma mudança da terceira para voltando para a segunda geração e a moçada nova não quer ficar no campo para mexer na enxada. Eles querem ter gestão na mão, eles vão para a cidade. Então, isso é uma realidade que ao médio, curto prazo vai acontecer. Ou seja, na minha visão, isso vai se tornar uma realidade no campo, não demorar muito tempo. Muito bom, Cristiano. Nós estamos terminando. Só queria comentar essa atratividade que o campo está criando e vai criar cada vez mais para os jovens e mulheres, né? Uma vez que eles vão ser digitais. E aí aquela história do hardware, da coisa pesada e bruta, vai desaparecer cada vez mais por todas essas tecnologias. E a importância da assistência técnica e extensão rural, né? Mas não aquela antiga, a digital agora, né? A Índia, por exemplo, que é um país de pequenos agricultores, tem excelentes exemplos agora de como usar a tecnologia digital para dar assistência, para fazer a extensão rural, que é fundamental para fazer a ponte, né, entre aquilo mais avançado, as tecnologias que estão no ecossistema de inovação, com o problema, com a dor lá do agricultor, né, naquele local onde ele atua. Muito bom, eu queria agradecer a todos aqueles que estão participando, nos ouvindo e vendo, não é? E esperamos ter uma outra oportunidade da gente se encontrar um time aqui tão de craque como vocês, e que eu também aprendi bastante hoje. Muito obrigado. Eu passo a palavra a Milena novamente. Olá, doutor Silvio, muito obrigada. Excelente painel. Aí, obrigada, Fernando, Obrigado Pedro, a todos. Cristiano. Excelentes soluções mostradas aqui ao produtor rural. E quem quiser mais informações pode conseguir lá direto na nossa plataforma, conversar com os nossos palestrantes e também ter o acesso aqui às soluções que eles mostraram. Muito obrigada, uma ótima tarde para vocês.
Daqui a pouquinho, às 10h15, a gente vai ter o segundo painel dessa manhã, um dia totalmente dedicado ao agronegócio. A gente vai falar sobre pecuária, soluções para o controle, monitoramento e também produtividade. Daqui a pouquinho, às 10h15. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.